Então sabotaram a minha horta, porque eu tô colhendo umas coisas aqui que não foi eu que plantei não. Ultimamente é cada coisa que anda acontecendo aqui, rapaz. Não, eu não, ó, é cada uma, viu? Tá tudo errado. Eu tô tentando uma coisa aí vem outra. Aí agora, não, pelo amor de Deus, meu amigo, eu tô colhendo algo que não foi eu que plantei não, viu? Eu só ando lascado, meu amigo. Não, como é que pode uma coisa dessa, rapaz? Cada ano que passa parece que piora. Rapaz, em vez de melhorar a situação minha, não. Parece que vai piorar. Rapaz, eu tento, eu me esforço, eu me dedico, mas rapaz, tá difícil as coisas, viu? Eu não sei o que é isso, não. Eu vou mandar me rezar, viu? Dar me benzer pra ver o que é, porque rapaz, tudo que eu tento fazer dá errado. Nunca vi uma coisa dessa, não. Eu tô tentando correr, eu corro atrás das coisas. Eu me esforço, nada, não, tem coisa errada nisso aí, rapaz. Eu só ando apertado, nunca vi uma coisa dessa. Não, meu amigo, que vida é essa? Isso não é vida não.